estupro, mutilações e canibalismo. Seja bem-vindo e bem-vinda ao mundo do horror corporal de Shakespeare em Tito Andrônico. E aí, tudo fantástico com você? Seja bem-vindo e bem-vinda a mais um episódio aqui da série Shakespeare Fantástico, que, como o nome já está falando, justamente tenta mostrar a vinculação, a influência, os pontos de contato da obra do escritor inglês, do dramaturgo inglês William Shakespeare, com a tradição do fantástico, focando aqui nas principais vertentes da fantasia, do horror e da ficção científica. Nos episódios anteriores, fica a dica para você assistir, eu falei sobre o lugar de Shakespeare enquanto escritor, enquanto dramaturgo da era elizabetana, que também estava preocupado com a recepção de suas obras, que as suas obras pudessem alcançar o grande público, e também falei das ligações da obra de Shakespeare, como que Hamlet veio influenciar a literatura gótica. Nesse episódio aqui, ainda nesse território do medo, vamos falar da questão do horror, mais especificamente do horror corporal. E aí talvez você tenha visto o título aí e pensou assim, pô, mas que peça é essa aí, Tito Andrônico? Nunca ouvi falar. E isso tem uma razão de ser. Talvez, dentre todas as peças shakespearianas, ou que você lembra assim, isso é de Shakespeare, você não lembra, nunca tenha lido, nunca tenha assistido alguma adaptação no teatro, ou até mesmo alguma versão para o cinema da peça Tito Andrônico. E isso tem uma razão de ser justamente pela sanguinolência que essa peça oferece, que vem causando certa indignação, esse é o nome certo, né, nos críticos que se debruçam sobre a obra de Shakespeare desde o século XVII, né? Com uma peça que não se encaixa no que se espera do nome que o Shakespeare acabou adquirindo no cânone ocidental, né? E isso é muito engraçado porque, na verdade, desde das suas primeiras apresentações, a peça Tito Andrônico foi um enorme sucesso para o Shakespeare, justamente porque ela se conectava ao momento em que essas peças, né, as peças de vingança, estavam, vamos dizer assim, em vigor, estavam na moda na corte elizabetana. A gente está falando aqui de uma peça, uma das primeiras escritas por Shakespeare, provavelmente escrita entre 1589 e 1591, que foi ensinada por volta de 1592, 1594, ou seja, uma das primeiras peças dele, e por isso mesmo alguns críticos gostam de dizer que não, ele escreveu isso daí por conta de ser um trabalho imaturo, né? O Shakespeare ainda estava em processo de adaptação, a gente ainda não vê aqui o grande Shakespeare que depois vai ganhar corpo nas suas peças mais sérias, vamos dizer assim, né? E isso é muito engraçado que eu vou abordar aqui. Justamente isso mostra a vinculação, a visão que o horror por muito tempo teve enquanto uma arte menor, ou que até mesmo que nem uma arte a ser considerada como tal, né? Mas como eu estava falando, quando a gente analisa aqui a peça Tito Andrônico, está falando de uma peça que por muito tempo, inclusive, foi debatida se o Shakespeare de fato foi o autor dessa obra, né? Mas isso tem uma razão de ser porque nessa peça a gente vê muita influência das fontes que o Shakespeare usou para escrever Tito Andrônico. A gente vai ver presença de Eurípide, ou seja, dos autores clássicos, né? A gente vai ver a presença de Eurípide, presença de Sêneca, partes de Ovídio, Plutarco e até mesmo de Platão. E quando eu falo que se percebe essas influências, justamente porque, lógico, essas influências também estão presentes em outras peças de Shakespeare, mas aqui é que você vê justamente como, enquanto autor novo, enquanto dramaturgo novo ainda, ele não conseguia esconder, vamos dizer assim, não conseguia ainda deixar mais escondido essas influências nas peças que ele estava desenvolvendo, né? No caso aqui de Tito Andrônico, afinal de contas, qual é a história? Por que ela causa tanta indignação por diferentes críticos, como a gente vai ver? Na peça, o grande general, o grande militar Tito Andrônico retorna a Roma após ter derrotado os exércitos dos godos. Olha os godos aí, olha o gótico aí. E aí, com esse retorno, ele também traz com ele a rainha Tamora, rainha dos godos, além também dos 3 filhos da rainha Tamora. Ao chegar em Roma, e de forma a agradar os deuses romanos, o filho mais velho de Tamora é sacrificado. E quando eu falo aqui sacrificado, gente, não é simplesmente passou a faca, não. Ele é literalmente esquartejado e as peças dele, os membros dele, as tripas dele, como na forma da descrição, vão servir para alimentar o fogo. Não é simplesmente matar, não. É matar de uma forma cruel. O que, obviamente, a gente já vê isso sobre o desespero da própria rainha Tamora
Isso logo no primeiro ato, logo na primeira cena da peça, né? Ou seja, ali já a gente vai ser apresentado ao que a peça vai oferecer. Isso é muito engraçado que quando você pensa, você está acostumado talvez a assistir ou a ler séries como Game of Thrones, né? As Crônicas de Gelo e Fogo, mas gente, eu posso dizer o seguinte, perto de Tito Andrônico, as Crônicas de Gelo e Fogo é produção da Pixar, é filme da Disney. Então, por quê? Porque aqui, se você torcer a peça, vai sair sangue para tudo que é lado. Por conta de um acordo anterior, o Saturninus, que é filho do imperador, estava programado para casar com a filha de Titus, que é a bela Lavínia. Só que o irmão mais novo de Saturninus, Bassianus, acaba passando a perna no irmão e fica com a Lavínia. Ao mesmo tempo, a Tamora, a rainha dos godos, se envolve com Saturninus e acaba se tornando a imperatriz de Roma. E a partir daí, passa a se vingar de Titus, por conta do assassinato do seu filho mais velho. Já no segundo ato da cena 4, o público descobre que Demétrio e Quirão, os outros filhos de Tamora, violaram e mutilaram a Lavínia, cortando não apenas as suas duas mãos, mas também a sua língua, de forma que ela não revele que os dois a estupraram. E no ato seguinte, no terceiro ato, ocorre a cena que levou vários espectadores ao hospital na montagem dirigida por Peter Brook em 1955, que é a cena em que o Tito Andrônico tem a sua mão cortada pelo imperador. Apesar de estar desprovida das mãos e da língua, a Lavínia consegue denunciar os crimes de Demétrios e Quirón. Nesse meio tempo também, a Tamora toma como amante um homem negro chamado Aron ou Moro. Moro é como é chamado os muçulmanos na época. E dessa união entre Tamora e o sádico Arão vai nascer uma criança. Por conta do crime cometido contra sua filha, o Tito convida Demétrios e Quirão, os filhos de Tamora, até a sua casa, os pendura no teto, de cabeça para baixo, e aí faz com que Lavínia segure uma bacia embaixo dos dois, enquanto Tito mata e colhe o sangue dos dois irmãos. Após isso, Tito desmembra Quirão e Demétrios e prepara uma refeição, agindo ele como cozinheiro. Ele serve a Tamora a carne dos seus próprios filhos como forma de vingança. O Tito acaba matando Lavínia, sua própria filha, de forma a acabar com a vergonha dela. Também esfaqueia Tamora e ele, Tito, acaba sendo morto por Saturninus, mas não antes que o próprio Saturninus seja morto por Lúcius, filho de Tito. Arão, o sádico Moro, amante de Tamora, também vai ser executado por suas vilanias. Vilanias essas que, por exemplo, ele relata que ele tinha costume de tirar os corpos dos inimigos dos seus túmulos e pendurar eles na porta dos seus familiares, de forma que seus familiares sofram ainda mais com o destino dos seus falecidos parentes. Por conta disso, gente, não preciso falar que essas cenas de decapitação, mutilação e tudo mais fazem com que essa seja a mais violenta das peças shakespearianas. E aproveitando aqui para lembrar que se você quer escrever horror nas suas mais diferentes formas, incluindo body horror, ou quer saber mais para suas pesquisas acadêmicas, fica a dica para você conhecer aqui embaixo no link da descrição do vídeo o Histórias Fantásticas Como Escrever Módulo Horror, onde, como o nome já está falando, vou te apresentar todas as possibilidades, todas as variações do horror para poder nutrir a sua imaginação e dar forma aos seus medos, beleza? Aproveita aí a condição especial que está rolando nesse momento. Por conta desses fatos que eu relatei, e talvez por isso que talvez você nunca nem tenha assistido ou lido Tito Andrônico, essa peça ela consegue capturar muito bem a postura, por exemplo, da academia e da crítica literária em geral ao horror, que por muito tempo foi visto como uma forma de arte menor, que não explora sentimentos superiores, não explora outras esferas da imaginação humana, né? Mas até mesmo por conta dessa desconstrução, dessa marginalização do horror que vem sendo discutida ao longo do século XX, hoje o lugar de Tito Andrônico, dentre as peças shakespearianas, vem sendo resgatado também. Inclusive, eu vou deixar marcado aqui embaixo um artigo do professor, o aparecido Donizete Rossi, amigo meu, parceiro meu do grupo Seminários
de estudos do gótico, né, colega de pesquisa do Fantástico, que também é professor de literatura inglesa como eu, sendo que o Cido ele dá aula na Unesp, né, onde ele justamente detalha esses elementos que eu estou colocando aqui. Então, se você quiser saber até mais sobre esse universo ditandrônico, sua repercussão, a resposta negativa que a peça vem provocando desde a sua publicação, desde as suas primeiras encenações, vou deixar marcado aqui embaixo o link para você ler esse artigo do Cido, beleza? E como eu falei, aqui a gente está falando, e o próprio Cido aponta isso, né? Como é que nesse aspecto, com essa peça, o Shakespeare criou o horror. Quando eu falo aqui, gente, horror é o horror da Vera mesmo, o horror que por vezes se confunde com o splatterpunk, né? Ou então com o próprio horror corporal. Não vou novamente entrar aqui nas questões do horror corporal, porque tem um vídeo específico do Fantástico Cursos sobre essa expressão, essa vertente do horror. Vou deixar marcado aqui em cima para você ver o processo, a gênese, as configurações e tudo mais do horror corporal, mas o que está marcado aqui é com Shakespeare, com a peça Tito Andrônico, que a gente vai ver o nascimento, é uma visão corroborada pelo Cido Rossi, do horror nessa forma mais gráfica, nessa forma mais visceral, que acabou alimentando outras expressões do horror, principalmente do cinema, como o slasher, como o gore, dentre outras formas, né? Ou seja, a gente pode considerar que Tito Andrônico é a gênese do body horror, ou do horror corporal, que você está tão acostumado a ver com Clive Barker, dentre outros nomes, beleza? Obrigado mais uma vez pela sua visita, pela sua companhia aqui nessa série. Se você gostou, deixe sua curtida, compartilha, é de se ver na próxima. Confira outros vídeos como esse na playlist abaixo. E se você gostou desse vídeo, deixe sua curtida e indique o canal Fantástico Cursos para outras pessoas fantásticas como você. Muito obrigado pela sua presença, te vejo na próxima.